Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo aula. E já de antemão convidar você que ainda não é inscrito no canal para inscrever-se no canal. Inscreva no canal, ative o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que postarmos um vídeo novo aqui, você vai ser lembrado disso e vai assistir e pode dar o like, dê um likezinho no nosso vídeo. E a lição de hoje é a lição de número 10, datada do dia 6 de março de 2022, com o título As profecias despertam e trazem esperança. E o textuário está em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A verdade prática. As profecias são mensagens que expressam a soberana vontade do Senhor. Elas servem para alertar o povo de Deus, produzindo esperança e confiança nas promessas divinas. Desde a lição 8 que nós estamos estudando o paralelo do Antigo com o Novo Testamento. Por exemplo, a lição de número 8 fez um paralelo com o Pentateuco em detrimento dos Evangelhos, mostrando posteriormente a importância do Pentateuco, das leis, e revelado as leis morais nos Evangelhos, dizendo que a lei cerimonial passou, mas a lei moral permanece ainda sendo colocada na nova aliança nos Evangelhos. E na lição de número 9, nós também observamos sobre os livros históricos e fizemos então uma visão panorâmica dos livros históricos, os 12 livros, e também dos livros poéticos. E então, dentro desses livros poéticos, livros históricos, ainda mostramos no final a relação da soberania de Deus, das profecias cumpridas, dos propósitos de Deus revelados desde os livros históricos como nas poesias, em Apocalipse, finalizando então com este importante livro do Novo Testamento, o Apocalipse. E agora, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a divisão dos profetas maiores e dos profetas menores e a sua relação com a mensagem na nova aliança. Os profetas maiores e os profetas menores. E na introdução da nossa lição, ela já mostra a diferença entre os profetas maiores e os profetas menores, dizendo que os profetas maiores, que vai de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os demais profetas menores, de Oséias a Malaquias, os profetas maiores são chamados de maiores não por causa da sua estatura. E os profetas menores eram chamados de profetas menores não porque a importância do seu ministério era pequena, mas devido ao conteúdo dos livros, né? Os profetas maiores têm um conteúdo maior e os profetas menores são alguns capítulos pequenos que compõem o seu livro. Os profetas e a profecia. Então, aqui no primeiro tópico, os profetas maiores, primeiro ponto, os profetas e a profecia, aí aparece o significado da palavra profeta, que significa proclamar ou intérprete da revelação divina. Então, eram os que os profetas faziam. Eles proclamavam ou revelavam ou protestavam contra a vida de erro das pessoas. Nós observamos que sempre os profetas cobravam dos reis que erravam. Quando eles se desviavam do caminho do Senhor, o profeta chegava e então proclamava sobre o seu erro. E se ele persistisse no erro, então viria o juízo por causa deste erro. Isso a gente observa no caso de Acabe, o profeta Elias. O profeta Elias denunciou os pecados de Acabe, que estavam fora dos mandamentos da lei do Senhor, e proclamou um arrependimento, proclamou uma volta, e Acabe então, orgulhoso, não quis voltar, se arrepender e buscar o perdão de Deus. Mas Acabe continuou nos seus erros, e o que veio o juízo, 3 anos, 6 meses sem chover, porque o rei deveria reinar, mas como diz em Deuteronômio, reinar com uma cópia da lei do lado. Deveria reinar de acordo com a vontade divina e reinar de acordo com a palavra do Senhor, as instruções da palavra do Senhor para o rei.
E antes mesmo do povo de Israel pedir um rei, ainda quando Moisés estava confeccionando as leis, Deus já havia dito para Moisés deixar escrito em Deuteronômio como seria a conduta do rei quando o povo de Israel pedisse um rei muitos anos depois. E de fato, muitos anos depois, assim como Deus havia revelado, o povo pediu reis. E esses reis deveriam ser advertidos sempre pelos profetas para estarem diante da presença do Senhor. E também os profetas denunciavam os pecados pessoais dos reis. No caso do profeta Natã, quando apontou o dedo para Davi e revelou os erros de Davi, a gravidade do pecado de Davi. Então, serviam para isso, porque o líder da nação, que era o rei, deveria ser monitorado pelo profeta, que recebia diretamente de Deus. Era como se fosse uma espécie de porta-voz do Senhor. Então, o profeta, além de ele dar uma descrição antecipada da vontade de Deus, era assim quando os reis iam para as guerras, consultavam os profetas se eram da vontade de Deus, se Deus daria vitória ou não. Então eles traziam a descrição antecipada da vontade do Senhor, previam o futuro, mostravam os erros do passado. Então os profetas tinham essas questões de predizer o futuro, de revelar a vontade de Deus futuramente, e apontava para a nação de Israel quanto para o rei o modelo que deveria ser a vida daquelas pessoas embasado na lei do Senhor. Os profetas Isaías e Jeremias. O segundo ponto do primeiro tópico, os profetas Isaías e Jeremias. São um dos profetas mais conhecidos, Isaías e Jeremias. Profetizaram em termos surpreendentes, que de fato aconteceram de acordo com a prescrição e a predição de cada profeta. Por exemplo, Jeremias profetizou no reino de Judá e Isaías denunciou a rebeldia do povo, né? Como diz a lição, apontou o cativeiro como juízo divino. A partir do momento que o povo se desviava, se distanciava da lei e das palavras, então viria o castigo por causa da desobediência. E predisse o retorno de Judá do exílio, quando que eles voltariam. Jeremias falou isso, escreveu isso. Daniel entendeu quando já estava no exílio, lendo as profecias de Jeremias, que já haviam se cumprido, nós sabemos sobre isso. Profetizou a respeito de Cristo, né? Profeta Isaías. Jeremias profetizou a queda de Judá. Jeremias previu a restauração de Israel, o renovo da justiça, as ações de Cristo. O livro das Lamentações é a lamentação do povo de Israel no cativeiro, buscando o socorro do Senhor. Então ali são expressões dizendo o coração do povo quando pecava, como ficavam, como se arrependiam e como recebiam o favor de Deus para que pudesse de volta estar dentro da vontade divina e dentro das suas terras. E o profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico, porque é o que mais profetizou a respeito do Messias. Profetizou sobre a sua vida simples, o seu local de nascimento, predisse muitas profecias. As profecias, quando Cristo nasceu, foram mais de 330 profecias que haviam sido ditas tanto pelos profetas maiores quanto pelos profetas menores, que se cumpriram todas em Cristo. A importância dos profetas, a importância da profecia bíblica, todas elas cumpriram em Cristo essas profecias, porque o lugar aonde nasceria, a dificuldade do Messias, o castigo do Messias, o sofrimento, a morte, a maldade, a rejeição, a traição, tudo isso foi profetizado em tempos anteriores e cumpridas em tempos posteriores. E ainda temos a figura do profeta Jeremias elencadas aqui junto com Isaías, porque assim como Isaías era conhecido como profeta messiânico, o profeta Jeremias era conhecido como profeta chorão, porque ele via, tinha com antecedência a revelação do castigo do povo. O resultado da consequência do pecado de Israel ele recebia antecipado. Então ele já começava a chorar, preveu a destruição de Jerusalém,
preveu o castigo que o povo sofreria no cativeiro. Então Deus revelou para Jeremias e ele contemplava essas revelações divinas e não aguentava o sofrimento que ele presenciava e chorava e buscava o arrependimento do povo, mas o povo era uma terra que matava os profetas, fechava os ouvidos para os profetas. E Jeremias, então, muito sofreu, muito chorou, e hoje alguns estudiosos chamam Jeremias de o profeta chorão, em detrimento ao sofrimento que ele tinha por ver que Israel estava andando por caminhos tortuosos e caminhos errados e que seriam caminhos de consequências drásticas para a nação de Israel. Os profetas agora Ezequiel e Daniel. E ainda no terceiro ponto do primeiro tópico, os profetas agora Ezequiel e Daniel. Então, o profeta Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia, já depois que o povo foi para o cativeiro, como nós vimos na lição passada. O reino da Babilônia veio sobre Judá e Benjamim e levou essa nação, esse reino, para o cativeiro. E lá nesse cativeiro nós temos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel, agora profetizando para a nação, lembrando a nação dos propósitos de Deus para a nação, que não seria eternamente o cativeiro ou o juízo e o sofrimento. Ezequiel foi levantado para admoestar no cativeiro, para que o povo, mesmo no cativeiro, se levantassem, buscassem a Deus, se arrependessem do seu mau caminho, se arrependessem dos seus pecados, voltassem à obediência divina, para que Deus restaurasse a nação a partir do arrependimento. Então, eles deveriam se arrepender dos pecados passados praticados, para que eles, através deste arrependimento, pudessem ser socorridos por Deus e então levado de volta para as suas terras prometidas. E também Ezequiel prenunciou a Cristo como pastor, como rei, porque de fato, num futuro não muito distante, o Senhor Deus reinará o milênio. E também como pastor, quer dizer, o guia. A nação precisava de um guia. E Ezequiel vê isso na figura de Jesus como aquele que guia para a tranquilidade, para fontes que fazem com que as pessoas se sintam satisfeitas através do ato desse pastor. E temos também a figura de Daniel, que está no cativeiro, e ele serviu a 3 reinos. E no cativeiro teve um destaque devido à sua fidelidade, devido à sua busca, à sua devoção para com Deus. Já começa dizendo no livro de Daniel que ele não assentou no seu coração a não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia, mas ele propôs no coração de ser fiel aos mandamentos divinos, ser fiel aos ensinos da mãe, do pai, da nação de Israel, do seu Deus, porque ele conheceu o seu Deus. E a partir daí Deus começou a abençoar, e a sua vida, como a dos seus amigos, foi uma vida de destaque. E ele serve também a outros reis, depois do rei Nabucodonosor, e também a Beltesazar. Até com 80 anos de idade, o profeta Daniel está servindo como ministro, sendo exemplo da fidelidade e da confiança em seu Deus, trazendo respostas e revelações para solver dúvidas através de sonhos, através de visões, como foi o acontecido. E então ele estudando para entender, como diz o texto, o cativeiro que o profeta havia profetizado que seria 70 anos, ele fazendo os cálculos, fazendo a matemática, estudando as profecias, ele entendeu que aquele tempo predito pelo profeta já havia cumprido e que Israel deveria voltar. Então, devido a essa busca, a essa fidelidade, a esta coragem de Daniel de se destacar no meio de uma geração corrupta e má, Deus revelou para ele muitas coisas, revelou a sua misericórdia, a restauração da nação, revelou para ele a vinda de Cristo, o advento do anticristo, o julgamento final. Então essas profecias estão todas elencadas, os reinos que se sucederiam depois de cada nação, né? Quais seriam os reinos que viriam. Ele teve essas revelações antecipadamente, passando por um período aí escatológicos. Apesar de muitos desses períodos escatológicos ele não entendeu, mas foi revelado para ele. Então ele é um dos profetas que se destacam dentre os profetas maiores.
profetas menores e os profetas do reino do norte. Agora, no segundo tópico da lição, os profetas menores e os profetas do reino do norte. Profetas menores do reino do norte, aqui nesse primeiro ponto, se destaca Amós e Oséias. Amós, ele tem um destaque nas suas profecias, porque ele vai demonstrar no reino do norte, antes do cativeiro, o povo vivendo uma prosperidade financeira. O povo com abundância de plantações, plantando milho, a cevada, o trigo, criando gados, criando ovelhas, cultivando a sua terra, mas mesmo assim, com esta abundância de bênçãos materiais, o povo vive um período de desprezo para com os menos favorecidos. Eles vivem no suborno, na corrupção e na injustiça. Então o profeta vai dizer isso, que eles deveriam parar de subornar os outros, deixar a corrupção de lado e voltar-se à prática da justiça, para que continuasse sendo abençoado por Deus, porque é Deus quem era o dono dele e da terra e quem cuidava de todos eles. Todavia o povo não ouviu a voz do profeta Amós. E nesse cenário também nós observamos o profeta Oséias. O profeta Oséias está falando da infidelidade do povo de Israel para com seu Deus, porque a promessa e o propósito e a proposta de Deus para com Israel era que eles deveriam entrar na terra que o Senhor havia dado para eles, e também Deus havia tirado-os do Egito com mão forte, mas esperava deles que o servissem com fidelidade, obedecendo os seus mandamentos, as suas leis, dando a ele louvor, adoração e servindo a ele com fidelidade, obedecendo as suas ordens. Mas o povo não fez isso. O povo prostituiu a palavra, virou-se as costas para o Senhor Deus, serviu a vários outros deuses. Então tem aquela ilustração do profeta Oséias casando com uma mulher prostituta e ela então voltando para as práticas ilícitas. Então é isso que é a ilustração que o profeta quer dar nesse texto e nesse contexto, que Israel estava no Egito e Deus tirou de lá. E queriam um casamento, uma fidelidade, uma comunhão com eles, mas eles se voltaram contra Deus, assim como a mulher de Oséias, infiel, se voltou contra Oséias e traiu ele. O povo havia traído a lei do Senhor, traído os mandamentos e então rejeitado a proposta e quebrado o propósito que haviam feito de ser fiel ao Senhor, seu Deus. E devido a essas atrocidades, devido a essas luxúrias, idolatria, homicídio, roubo, opressão, oprimir o pobre, desprezavam os órfãos, a consequência é que eles iriam para o cativeiro assírio, conforme disse Oséias no capítulo 9, versículo 3. Mas o profeta também predisse a restauração do povo, a misericórdia do povo. Tanto Oséias quanto Amós predisseram que Deus restaurariam, traziam eles dos cativeiros e abençoariam nas suas terras. E nós temos os profetas pré-exílios, que profetizaram antes do povo ser exilado, como por exemplo Joel. Joel que pregou arrependimento para que o povo se arrependesse dos seus pecados e profetizou também que haveria um derramado espírito sobre a nação de Israel. Miqueias que denunciou a falsa espiritualidade. O povo então fazia toda aquela liturgia, mas o coração do povo estava longe. Profetizou a destruição de Jerusalém, profetizou o cativeiro, mas e a restauração de Judá, né? O profeta Miqueias. Abacuque que profetizou para o povo largar com a violência, denunciou a violência do povo, o litígio, a sentença do juízo que era distorcido, o povo não era justo, praticava a injustiça. E também falou do cativeiro babilônico, né, para punir esses pecados que o povo estava cometendo. Sofonias, que aponta o pecado dos príncipes, o pecado dos reis, falou do dia do Senhor, falou da restauração do remanescente de Israel, mas também todas as profecias profetizavam o juízo, porque praticavam más obras, mas todas as profecias também vinham acompanhado de uma misericórdia, de um perdão depois do arrependimento, depois do juízo, o arrependimento, depois do arrependimento, a misericórdia, e em seguida eles seriam restaurados. A restauração, todos esses profetas profetizaram também a misericórdia de Deus. Os profetas pós-exílio.
E nesse terceiro ponto, os profetas pós-exílios. Depois que o povo saiu do exílio, estava voltando para sua terra, nós temos o profeta Ageu, que profetizou o povo ser encorajado a reconstruir o templo que foi destruído na tomada e prometeu que Deus proveria todos os recursos para a construção, como de fato aconteceu, e ainda disse que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, né? O povo seria quebrantado, arrependido, e a glória de Deus desceria também em grande quantidade. Zacarias, que animou o povo para, junto com Zorobabel, reconstruir o templo, concluir o templo, levando uma mensagem que era pelo Espírito de Deus, não era pela força, mas era com toda a mansidão. E além disso, anunciou a vinda do Messias, o profeta Zacarias. E o profeta Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes, que ofereceu o quebrado, o imundo, e que Deus não olharia para essa negligência com dízimos, com oferta. Então, o livro encerra o cano do Antigo Testamento com o profeta Malaquias, concluindo que a promessa do dia do Senhor viria. A promessa de Deus, o dia do Senhor, a volta do Senhor, seria anunciado com ousadia. Dos demais profetas. E no tópico 4 fala dos demais profetas, como o profeta Jonas, que denunciou os pecados, a crueldade da Nínive, e apesar da grande cidade de Nínive se arrepender, posteriormente, 150 anos depois, eles voltaram à prática da crueldade, e Naum então profetizou a destruição, porque eles haveriam de insistir nessas práticas de crueldade. E Obadias anunciou sobre os edomitas, descendentes de Esaú, que eram cruéis e que seriam então essa violência, essa prática, seriam condenadas por Deus, e pronunciou a destruição da nação dos edomitas, enquanto Judá seria restaurada na sua profecia. Então a grandiosidade de estudar os profetas, principalmente porque nós vamos classificando os profetas que são pós-exílios. Depois dos exílios, ele surge no cenário, motivando o povo a estarem na sua terra, a reconstruir suas casas, reconstruir o templo, a voltarem à lavoura e às práticas de uma sociedade normal. Nós vemos isso, e também os profetas conscientizando as pessoas que se desviaram do caminho do Senhor, erraram, praticaram coisas contrárias à palavra de Deus, e por isso do seu castigo, deixando a eles que o culpado em todas essas questões seriam eles próprios, que precisavam estar de acordo com a vontade, com a palavra, com o temor do Senhor. Então, essas questões deveriam estar em pauta na vida e na mente do povo de Israel. E também a gente fica conhecendo, quando lemos sobre os profetas e fazemos essa classificação dos profetas pré-exílio, dos profetas que estiveram conscientizando o povo, falando a respeito das palavras para o povo no exílio, para que eles continuassem firmes, buscando a Deus, pedindo a misericórdia, para que fossem socorridos, para que fossem atendidos nas suas petições, para voltar para a sua terra. E os profetas, então, que eram depois do exílio, depois da volta de Israel para suas terras, da volta de Judá para suas terras, esses profetas estavam, então, dizendo qual que eram a proposta de Deus, as promessas de Deus, a motivação do povo a estar sempre presente diante de Deus e não temer. Essa era a advertência. Vocês viram como sofreram enquanto estavam no cativeiro. Então procure ser fiel, procure andar conforme as diretrizes, o pensamento e as ordens de Deus, que serão abençoados, tudo virá sobre vocês. Todas as importâncias desses 12 profetas menores. São 12 livros e são livros pequenos. Dá para a gente ler a história, contextualizar essas profecias, esses profetas, as terras, buscar comentários bíblicos de cada profeta menor, entender sua mensagem, e a gente vai perceber o amor de Deus, o cuidado de Deus, apesar da punição, apesar das advertências, apesar do castigo, mas Deus amava o povo de Israel. Deus sempre ouvia o seu clamor e restauravam ele novamente para a sua terra, abençoando grandemente, revelando como revelou o futuro para Zacarias, falando sobre o Messias, falando da volta do Messias e dizendo da restauração do reino de Israel e falando do milênio, falando de um período glorioso que seria pela frente, umas revelações extraordinárias como Joel,
que revelou o derramar do Espírito sobre toda a carne, como todas as profecias chegaram até nós e servem para que a gente possa observar que no curso da história o Senhor nosso Deus é soberano, está no comando da história, Ele não perde, Ele faz o que lhe apraz, tem um controle e todas as coisas que acontecem é segundo a sua permissão. Ele permite aquilo que Ele quer e impede aquilo que Ele não quer, por ser um Deus soberano, um Deus que está diante da população, da sociedade. Não é um Deus que, como alguns dizem, criou o mundo, deu corda no mundo e na sociedade e deixou correr e agora corre tudo sem a intervenção divina. Não. O Francis Schaeffer diz assim, escreveu até um livro, que o nosso Deus é um Deus que intervém. A autoria, o propósito e o destinatário. E por último aqui dos profetas, no terceiro tópico nós temos um livro que é um livro do Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. E aqui nesse primeiro ponto da lição, do primeiro tópico, a autoria, o propósito e o destinatário. Quem é o autor do Apocalipse? Quem escreveu o Apocalipse foi João. E qual que é o propósito? Revelações especiais de Deus ao homem, revelando o seu plano, revelando o seu projeto. Nos primeiros versículos diz assim, escreve as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que brevemente hão de acontecer. E como estaria a igreja naquele momento, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a advertência para permanecer firme, o elogio daqueles que se desviavam do mal, e então um clamor para que eles continuassem a rejeitar todas as questões mundanas e tudo aquilo que era prejudicial à sua comunhão para com a igreja e para com seu Criador, o Cristo. E também sobre os pastores de cada igreja. Era uma carta específica para eles, revelando o momento de cada igreja. E posteriormente o apóstolo vai receber as revelações futuras, porque Apocalipse significa isso, puxar a cortina e revelar o que está por trás. Então foi isso que Deus fez, revelou o que está por vir, através do seu livro mostrando a João. E João documentou isso, que agora, no momento, nós estamos vivendo esses últimos dias da Igreja do Senhor na Terra, os últimos momentos da graça. E revela como que o mundo está corrupto, cada vez mais sem afeto natural, cada vez mais sem afeição natural, o desamor, a obstinação, o amor ao dinheiro, a injustiça, a desigualdade social, as questões que são contrárias. Os homens fizeram com que a injustiça fosse a correta e a justiça é o que é errado. Tudo isso é revelado, é mostrado para que a igreja viva diferentemente, porque o Apocalipse está revelando essa situação da atualidade e revela também o momento da volta de Cristo, os sinais da volta de Cristo. O Apocalipse fala do arrebatamento de Cristo, mostra como será o sofrimento da grande tribulação, revelando cada taça, cada selo, então mostrando o toque de cada trombeta, os castigos que viriam sobre a sociedade que ficaram, que rejeitaram o seu Criador, que não quiseram saber de serem fiéis, de servirem a Deus, e mostrando o sofrimento, a ira de Deus sobre o pecado, que graça sobre a humanidade. O Apocalipse também vai revelar que Israel foi escolhido para que viesse o Messias e eles seriam um povo que estariam reinando com Cristo, teriam importância na escatologia bíblica, o povo de Israel. E depois da grande tribulação, a volta gloriosa de Cristo com a igreja que foi arrebatada, porque a igreja será arrebatada por esses tempos, agora estamos vivendo os últimos dias. E logo após esses últimos dias, o arrebatamento da igreja será tirada, levada para o céu. Isso é mostrado. Depois, o período da grande tribulação é mostrado. Logo após a grande tribulação, a volta de Cristo com a igreja para a implantação do reino milenial. E o Apocalipse mostra muito sobre a relação de Israel neste período. Como acontecerá, qual é a situação, qual é o cenário, a participação de Israel no reino milenial, e mostra Cristo reinando, como revelou os profetas, principalmente o profeta Isaías,
como Cristo reinaria com equidade, com sabedoria, com inteligência, levando as pessoas a terem paz, terem alegria, terem saúde, terem moradia. A igualdade social ela só será equiparada nesse período aí do reinado de Cristo, porque é um reinado sem pecado, sem corrupção, despretensioso, sem ganância, como são hoje os governos. Então, o Apocalipse revela exatamente o desenrolar dos fatos no futuro próximo, mostrando até o juízo final, o julgamento dos ímpios, o julgamento dos demônios, o julgamento de Satanás sendo jogado no lago de fogo com o anticristo, e o destino dos ímpios, e mostra o destino do justo, para que essas revelações foram dadas para que nós pudéssemos estar perseverantes e aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. O tópico que é uma mensagem de esperança. Nós, a igreja, esperamos a volta de Cristo, esperamos a aniquilação do mal, a destruição do pecado, a prisão de Satanás, a prisão dos demônios. Nós esperamos um mundo melhor. Qual que é a esperança? Como Paulo diz, olha, a esperança que se vê não é esperança, porque as pessoas esperam em governos, esperam agora em dias melhores, esperam no trabalho, esperam na educação, esperam na saúde. Então o que se vê não é esperança, porque se esperamos só nessa vida, esperamos o que vemos, isso não é esperança. Mas esperamos para a vida futura, a vida espiritual, o retorno de Cristo, uma morada eterna, uma vida santa, a separação do mundo, a aniquilação do mal e a presença de Deus, a comunhão, a coinonia com Cristo, a igreja junto, um tempo de alegria, sem sofrimento, paz sem a guerra, felicidade. Todas as questões são a nossa esperança, por isso que nós continuamos firmes no Senhor, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja e também para transformar esse mundo num futuro melhor. Professor e professora, para você que leciona na escola dominical, que Deus continue abençoando a sua aula, abençoando os seus estudos, abençoando os seus alunos, e que você tenha uma aula profícua, uma aula abençoada, e que os alunos passem a entender o projeto e o propósito da escola dominical e passam então a praticar as instruções que é dado na lei do Senhor, e também tenha desejo de cada domingo aprender na casa do Senhor, no dia do Senhor, com a palavra do Senhor, para viver melhor para Ele, porque esta é a nossa esperança. Deus abençoe você, professor e professora. Uma boa aula.